Bom, minha gente, boa noite a todos. Hoje nós estamos começando o capítulo 4, na segunda parte. Para quem não vem há algum tempo, nós dissemos que agora a gente tem mais duas facilitadoras para esse estudo, a Alessandra e Mari. Mari está numa viagem especialmente, ela avisou que não viria. E a gente vai fazer um revezamento, né, como na natação. Mas nós já estamos habituados com isso, porque o nosso grupo tem esse diálogo aberto, em que a gente faz essa participação mesmo, né, de todos. E o objetivo disso é que nos próximos anos, quando o estudo deve se manter, desejo da casa que ele se mantenha, então essas facilitadoras ficarão aqui e nós iremos a outras casas levando essa ideia, né? Antes da gente começar do capítulo 4, eu queria fazer algumas considerações no intuito de fazer uma contextualização histórica. Na semana passada, alguém perguntou sobre em que ano nós estaríamos, né? Emmanuel dá algumas pistas e aí a gente pode fazer uma dedução. Pelas contas, nós estamos no ano 42 depois de Cristo. Vou explicar como que eu cheguei nessas contas. Bom, Saulo nasce no ano 5 depois de Cristo, porque Emmanuel diz que no ano 35 depois de Cristo ele tinha 30 anos. Gesiel nasce no ano 9 depois de Cristo, porque em um determinado momento da obra ele fala que Gesiel tem por volta dos seus 25 anos, e aí a gente consegue fazer essa conta. E Abigail nasce no ano 16 depois de Cristo. No ano 35 morre Estevão e Abigail. Há uma diferença de 8 meses de um para o outro, aproximadamente, né? No ano 36 é quando Saulo tem um encontro com Jesus. O ano 36 é um ano muito cheio de emoções, porque Saulo se encontra com Jesus, mais tarde ele se encontra com Ananias, cura da cegueira, e ele vai para o deserto e convive com Áquila e Prisca. Emmanuel diz que ele passa 3 anos no deserto, então ele sai do deserto e volta para Damasco no ano 39, muito provavelmente. Em 39 ele foge para Jerusalém, no cesto de Vime, e aí ele passa pela Casa do Caminho. Os apóstolos recomendam que ele volte para Tarso. E em Tarso, que foi o que a gente viu no último encontro, ele fica como tecelão por 3 anos. Então ele fica em Tarso de 39 até 42. É aqui que a gente está. Um outro detalhe interessante é o seguinte: no Novo Dicionário da Bíblia, eles dizem o seguinte: para evitar ser assassinado pelos judeus, Saulo de Tarso retornou à cidade de seu nascimento. Então eles estão falando dessa fase em que ele volta, sai de Jerusalém e volta para Tarso. E ele passa ali um período de silêncio de cerca de 10 anos. Isso não significa que ele esteve em Tarso por 10 anos, mas que os teólogos do Novo Dicionário da Bíblia possivelmente não tiveram a informação de que ele foi para a igreja de Antioquia, que é o que a gente vai ver hoje. Fato é que durante esses 10 anos ele ficou numa atividade às escondidas. Então quando a gente vê as excursões de propaganda, mais tarde, de Saulo com Barnabé, para isso começar demorou algum tempo. Isso para a gente é muito interessante, porque a questão da paciência, de esperar o tempo, fica ainda mais clara em relação a Saulo, né? Bom, além disso, em Atos, Atos ele não está narrado historicamente na sequência, né? As coisas acontecem, os fatos vão acontecendo e não estão na ordem cronológica, essa é a palavra. Então esse momento que a gente está aqui, de Saulo deixando o ofício de tecelão e indo para a igreja de Antioquia, está no capítulo 11 de Atos, versículos 19 a 26. Aí lá em Atos diz assim:
Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão. Então, desde a morte de Estevão, os cristãos passaram pelo que os judeus experimentaram como diáspora. Eles passaram por essa pulverização, porque ninguém queria ser morto nem ser pego, né? E isso, a gente já discutiu, foi bom porque levou a mensagem cristã do Evangelho para muitos lugares. Aí eles dizem: os cristãos espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, todas cidades pertencentes à Síria, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Isso vai fazer sentido hoje para a gente, porque o serviço que a gente vê Saulo fazer é um serviço extensível a gentios. Gentil, não judeu, não circunciso, né? Não necessariamente que não tenha conhecimento, mas é aquele que é o outro. Para os judeus era o resto. Tem o judeu, o povo hebreu, e tem o resto. O resto é gentil, né? Por que essa observação é importante? Porque tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz: quando falardes em nome do Senhor, não vades aos gentios. Ide primeiro as ovelhas desgarradas do povo de Israel. Pensamos que Jesus disse isso porque haveria alguém que iria aos gentios mais tarde, né? E isso entre os apóstolos era tão forte que Pedro teve uma visão. Essa visão de Pedro também é importante da gente falar aqui, porque ela explica muita coisa. Pedro, está lá no livro de Atos, também no capítulo 11, teve uma visão que descia do céu um lençol, e esse lençol tinha as carnes impuras que a Alessandra trouxe para a gente. Então tinha porco e outras aves, e Pedro estava com fome. E aí uma voz dos céus dizia: Pedro, imola e come. E Pedro disse: não, Senhor, não posso, isso é impuro. E a voz do céu dizia: Pedro, não chamais impuro aquilo que Deus criou. Ide à casa do centurião Cornélio, porque ele espera por ti. Esse centurião era um centurião romano que foi evangelizado por Pedro. Quando os cristãos ficaram sabendo que Pedro foi à casa do centurião, sem que Pedro tivesse falado ainda da visão, eles ficaram estarrecidos. Não, isso não pode, ele é um gentio, a gente não se mistura. E aí Pedro contou a visão, e é aí que eles também passaram a incluir os gentios nas cerimônias. A gente lendo Paulo e Estevão, pode ser que pela presença de Tiago, pela presença dos judeus dentro da Casa do Caminho, também tivesse criado um pouco disso, dessa ideia. Mas fato é que essa visão existiu, e essa visão foi importante para a tarefa de Saulo e Barnabé, né? Então, esse é o panorama da história quando a gente começa aqui no capítulo 4, tá? Então, no capítulo 4, Emmanuel começa falando sobre a fisionomia de Saulo, né? A gente viu no encontro passado, a Alessandra apresentou muito bem, falando que Saulo tinha aceitado, e a gente até discutiu isso no grupo, né, com resignação, a tarefa rude de operário. E Emmanuel diz: acentuara-se-lhe a feição de asceta. Os olhos, contudo, denunciavam o homem ponderado e resoluto, e revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. O ascetismo, ele é uma forma de se proceder. Mais tarde, nessa obra, acho que nesse capítulo também, Emmanuel também categoriza Tiago como asceta, por conta da rigidez das práticas, né? De ser muito austero para consigo, alimentação frugal, os hábitos de oração, de recolhimento. Então, a qualificação aqui de asceta é bem nesse sentido, né? Fugindo daquela coisa dos hábitos exteriores dos judeus e fugindo também da sensualidade dos saduceus. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou de Sadoc, a gente falou que a origem desse nome Sadoc vem de saduceu,
E o saduceu era uma espécie de, não vou dizer religião, mas era uma prática de algumas pessoas do culto à sensualidade, aos prazeres do mundo terreno, né? Temiam a Deus e oravam a Deus, mas com o objetivo de ter as recompensas terrenas. Robson na palestra até falou sobre isso, né? As recompensas no mundo presente. Então aqui Emmanuel reforça que Saulo tinha colocado sobre si mesmo essas rotinas severas, né? Austeras. E aí mais para frente ele fala: contentava-se em fazer o que fosse possível, orgulhava-se quase de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. Saulo instaura na igreja coisas que não existiam, entre elas viver do seu árduo labor. O que existia na igreja na época era: eu tenho os meus ganhos, eu tenho as minhas propriedades, e a partir do momento em que eu decido fazer parte dessa solidariedade fraternal, eu dou os meus bens e esses bens passam a ser da igreja e divididos para todos. Então, todos têm aquilo de que tem necessidade, né? Mas não tem mais esse patrimônio pessoal. Saulo coloca uma coisa a mais. Ele coloca o fato dessa igreja e dos membros da igreja serem autossustentáveis, para não depender. Porque na época as pessoas dependiam da igreja, né? Se alguém ficasse doente, precisasse fazer uma viagem, recolhia-se ali do que tinha sido agasalhado, né? Aquinhoado dos bens da igreja. Então Saulo coloca uma espécie de independência. E mais tarde a gente vê isso dentro da doutrina espírita, em relação a não comercializar os dons divinos, né? Em dar de graça o que de graça receberdes e buscar o sustento de outro modo. Isso é ideia paulina, né? E aí mais tarde, dentro da página 277 ainda, Emmanuel vai falar: as simpatias dos seus concidadãos, que jamais lhe compreenderiam integralmente as ideias novas, tinha a virtude de amplificar os seus esforços. Ele vivia tranquilo e satisfeito. Então, não faltava trabalho para fazer. Ele tinha conseguido, de fato, obter, né, o seu sustento do seu labor. E aí, a gente poderia, nesse ponto, refletir, né, como que a gente consegue atingir esse patamar, né? E aí eu queria ouvir vocês abrir essa discussão. Saulo era alguém que intelectualmente estava bem além de um serviço de tecelão. Um serviço de tecelão é um serviço honroso, né? Ele aprendeu essa atividade com o seu pai. E aqui ele estava vivendo aquilo que tem no livro de Gênesis: tirará do suor da sua face o pão, né? Para a sua sobrevivência. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas tem um homem velho, o homem orgulhoso, o homem que deseja o aplauso, o homem que está acostumado a falar. Como é que a gente chega nesse ponto? Né? Será que é uma autêntica humildade, o esforço que ele faz para conseguir, né, se contentar com o pouco que tem? Né? Baseado em que ideias ele consegue ter esse esforço? Será que no fundo era um desinteresse completo ou ele buscava em breve algum tipo de reconhecimento? De onde vinha o reconhecimento que ele buscava? Perfeito. Eu acho que é o suficiente para saber naquele momento como eles poderiam se colocar. De a forma humilde, da parcimônia, da iluminação. Eles sabiam como a coisa ia ser mais tarde, mas além daquele momento ele tinha curiosidade e paciência. Tudo isso por causa desde o início ele tinha. Ele sabia que eles se comportavam como eles sabem. Coisa que às vezes falta a gente.
tudo a ver. Então, tem discernimento para agir da forma certa e da certa. Acho que é isso. Eu vejo assim, eu estou errado. A paciência, necessariamente, não está vinculada a você esperar para agir bem. Você pode ter paciência para tentar esperar no momento certo e agir mal. Uma vingança. Você tem a paciência. Você espera o momento certo para agir. Né? Então, no caso dele, ele uniu tanto a paciência com o lado moral dele de novo. Quer dizer que ele é paciente, ele virou uma paciência. Ele podia estar ali querendo arrumar alguma coisa, querendo criar alguma coisa para se vingar, alguma coisa. E podia estar dando aquela impressão externa de uma paciência. Bem sutil. Será que o diálogo com Abigail ajudou? Era uma das formas diretrizes de Abigail, né? Apesar de que a pergunta dela não foi nesse sentido, mas eu acredito que tem tudo a ver com o que ele realmente entende que ele precisa alcançar, e vai começar de forma. Eu acho que se havia algum conflito nesse momento que Abigail passou esse programa para ele, né, de como se comportar, e depois também que ele teve a experiência toda, e aí dormiu, acordou, eu acho que nesse momento o conflito acabou. Eu, a partir daí, não vejo Paulo em conflito. Quando começa esse capítulo, eu vejo ele bem resolvido, em paz, e trabalhando. Não enxergo conflito aqui. Teve um efeito reparador, né? Então, gente, continuando aqui, Emmanuel narra como era o dia a dia de Paulo, né? E é nos atos do dia a dia que a gente vê se a gente está evangelizado ou não, né? Levantava todos os dias, procurando amar a tudo e a todos, já na página 278, para prosseguir nos caminhos retos, se lhe chegavam desejos ansiosos ou inquietações, bastava esperar. E aqui ele acaba repetindo as lições que ele aprendeu de Abigail, né? A espera, a compreensão, o trabalho, o perdão. No final do primeiro parágrafo ele diz assim: a existência corria sem outros pormenores de maior importância quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. Como isso é comum de acontecer na nossa vida, né? A gente tem, às vezes, tanta ânsia de conseguir alguma coisa e a gente relaxa, trabalha, coloca a nossa atenção em outras coisas, dia vem o serviço chamado nos alcança, né? Quando a gente tem mais necessidade. De. Eu até conversei com a sobre isso. Emmanuel não fala, mas essa visita de Barnabé seria depois dos 3 anos. Sim, isso, exatamente. Depois dos 3 anos. E o interessante é que, assim, a gente vê que a visita de Barnabé foi indicação de Simão Pedro, né? Aqui em Paulo Estevão a gente vê isso. Em Atos dos Apóstolos, esse detalhe não está explícito. Diz que Barnabé, por conta das atividades na igreja de Antioquia, lembrou de chamar Saulo. Mas aqui tem uma chancela de Simão Pedro e isso é importante da gente levar em consideração. Então, qual era o panorama lá na igreja de Antioquia? O ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia a braços com sérias responsabilidades. A igreja, ali fundada, reclamava a cooperação de servos inteligentes. Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. Aí, mais para o meio do texto, ele vai falar: não faltavam contribuintes para o custeio das obras, mas escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Veja como Pedro tem uma percepção muito aguçada. Pela experiência que ele passou na Casa do Caminho, em Jerusalém, sabendo das tricas farisaicas, né, sabendo da dificuldade de manter o cristianismo puro, ele percebia que na igreja de Antioquia tinha muito trabalho, e trabalho para não-judeus, trabalho com os gentios, que exigiria mais do esforço de evangelização, né? Porque os gentios, em grande parte, também eram romanos, e os romanos eram politeístas. Então, todo cuidado era pouco para essa mensagem cristã não se perder. Pedro, vendo tudo isso, quando ele fala assim, cooperação de servos inteligentes, essa inteligência não é apenas cognitiva, mas, sobretudo, uma inteligência emocional e uma inteligência da mensagem.
Saulo tinha tido uma experiência com Jesus, né? E isso, portanto, havia modificado ele integralmente. Então, Barnabé, nesse momento, precisava de alguém que pudesse orientar. Simão Pedro, não tendo condição, mesmo porque mais tarde Simão Pedro foi preso, como está escrito aqui, ele então pede que Barnabé busque esse auxílio em Saulo. Veja como Saulo estava crescido no conceito de Simão Pedro, né? E aí Saulo, com imensa alegria, recebe o convite, né? E o chamado para ir era justamente o que ele buscava. Aí na página 279, Emmanuel continua a falar sobre essa necessidade dos irmãos dedicados que conhecessem a lei de Moisés e o evangelho de Jesus. E Saulo apresenta a contrapartida. Vou desde que eu consiga continuar no meu ofício, para não ser pesado aos meus confrades, né? O posicionamento de Saulo é um posicionamento muito honroso, né? Inclusive ético, e serviu também de exemplo para a igreja cristã nascente. Bom, no meio aqui do texto tem uma frase na página 279 que eu acho muito interessante. Saulo havia aprendido a esperar, né? Essa frase é uma frase muito tocante. Será que a gente já aprendeu a esperar? Eu fico pensando bastante na rebeldia. Nas vezes que eu li Paulo Estevão, logo nas primeiras vezes, para mim era difícil entender Estevão, por conta da não rebeldia. Aprender a esperar é uma coisa que é muito difícil. Para mim particularmente, né? Eu acredito que para boa parte das pessoas, né? Não recalcitrar contra os aguilhões como ele mesmo recalcitrou, que o Cristo o adverte, né? Como te dói, Saulo? Como te dói essa ânsia de perseguir cristãos e de assassinar essa mensagem, né? Ele fala utilizando o grande cabedal de jamais havia ocupado esse lugar. Então ele cedeu o primeiro lugar que foi muito bem foi dele nas sinagogas, e seguiu o conselho de Abigail de esperar Exatamente. E aí o que acontece? Antioquia, na época, Antioquia está posicionada à margem do Orontes, isso eu peguei na Bíblia de Jerusalém, capital da província romana da Síria, e era a terceira cidade do império após Roma e Alexandria. Emmanuel diz que Antioquia era uma cidade cosmopolita, isso me lembrou Corinto. Lá no início da obra, página 14, né, Emmanuel faz uma descrição de Corinto à época de Estevão, que também era uma cidade próxima a portos, que misturava todo tipo de gente, que tinha desvios morais. Antioquia era uma cidade que não era tão diferente, porque ele diz: Antioquia, cidade cosmopolita, tornara-se um foco de grandes devassidões. Somado a isso, na sua paisagem enfeitada de mármores preciosos, que deixavam entrever a opulência dos habitantes, proliferava toda espécie de abusos. Então, aquela situação de opulência de um lado e profunda pobreza e escassez do outro, né? Os excessos e os desvios morais que as pessoas em geral se permitiam. Então haviam dramas passionais, ambições inferiores, como Emmanuel diz, e ao lado de tudo isso uma grande necessidade de evangelização, né? Então era um terreno que não era exatamente um terreno preparado, era uma selva para ser desbravada do ponto de vista moral. Então precisava mesmo de pessoas que estivessem com afinco, que não desistissem, né? Nos primeiros desafios, nas primeiras dificuldades. Então parece que ainda tinha um pouco da transição, porque uma dos pré-requisitos era conhecer profundamente a lei de Moisés e o Evangelho de Deus.
Isso. Os ensinamentos não partilham diretamente do Evangelho de Cristo. Tem um laço ainda da Isso. Para parte deles, eles não tinham esse conhecimento da lei de Moisés. Então era necessário fazer esse trabalho primeiro, mas sem perder aquela linha, né, do sentimento cristão. E aí a gente poderia se perguntar hoje, será que hoje a nossa cidade se parece com Corinto, com Antioquia, ou já é uma cidade preparada, Larissa? Já de pessoas... Na verdade, desde que eu comecei a ler sobre Corinto, né, eu parei para pensar nas nossas universidades em modo geral, não só no Brasil até, né, legal, a mesma coisa aí, muito massa. Bem parecido, né? E o que eu acho interessante é assim, a gente poderia pensar, mas qual a serventia de se falar de evangelho, se, né, na maioria... A gente já sabe, né, já conhece. Exatamente. E a maioria ainda prefere ir por outro caminho, né? Nada contra o carnaval especificamente, mas de uma forma geral, a gente não vive bem conforme a imortalidade, mesmo entre os espíritas, né? No sentido das coisas mais simples, temer a morte, né? Não entender certas provas, ainda se rebelar, né? Em determinadas situações. Parece que ainda não é algo vivido por nós, né? De um modo geral. Estamos engatinhando. E aí na página 280, Emmanuel vai narrar como que era a estrutura da igreja de Antioquia e como eram os trabalhos. Então ele vai dizer, geralmente eram Barnabé e Manaém os pregadores mais destacados, ministrando o evangelho às assembleias heterogêneas. Saulo de Tarso limitava-se a cooperar. Particularmente eu não encontrei o registro de Manaém em Atos, né? Mas é possível que a gente ainda veja em algum momento. Certa feita, fez o possível por conduzir as pregações gerais, mas nada conseguiu. A palavra tão fácil em outros tempos parecia retrair-se-lhe na garganta. Como explicar, né? Como explicar esse pregador tão eloquente no momento em que ele tem a oportunidade, enfim, de retomar a palavra e de falar para as pessoas que queriam ouvir, porque os gentios estavam lá, porque eles sentiam atração pela mensagem. Eles queriam ouvir a mensagem consoladora, não era uma catequese, né? Como explicar essa dificuldade? Na própria frase do livro seguida vem escrito: compreendeu que era justo padecer as torturas do início em virtude da oportunidade que nos chegou da humanidade. Já responde Eu acho que no final das contas a mensagem tanto desconcertava ele de certa forma, que quando ele tinha aqueles embates com Estevão, ele também não conseguia devolver, por mais inteligente, bom orador e etc. que ele fosse, ainda travava, né? Eu acho que ele precisava ainda assimilar talvez um pouco mais antes de colocar para fora. Exatamente. Tem uma discussão muito interessante em relação ao cognitivo e o mundo emocional e o afetivo, né? Por muito tempo a gente quis separar. Inclusive os primeiros psiquiatras do século XIX, Esquirol, Philippe Pinel, eles diziam que uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa, que não dava para misturar. Mas a gente vê o tempo inteiro o aspecto emocional prevalecendo sobre a inteligência, né? Do tipo, quer ver uma coisa, você tá com muita raiva e aí você quer se concentrar numa leitura. Não tem como, né? É impossível. O caso que Larissa citou, dele estar envolvido emocionalmente, né? Afetado com Estevão e tentar concatenar as ideias para vencer no discurso. Não dá. Então, você é tão inteligente e ainda fazia um negócio desse. Exatamente. E não só ser tão inteligente, descontrolando dessa maneira, que é inteligente para onde? Para que é? Exatamente. E o emocional suplantou. Suplantou, isso. Além do que Jacinto falou, que eu também concordo, que tem um pouco dessa consciência de culpa, né? De ainda ter aquela inibição para falar sobre essa mensagem. Eu acho que com Estevão tinha uma grande surpresa, né? Porque eles estavam acostumados a ver os representantes da
Isso. Às vezes do Evangelho, né? E aí Paulo, ele tinha também, ele perseguia e na verdade existia uma grande expectativa, né? Tanto porque ele já tinha um histórico, o grande orador, como aquele que falou com Jesus. Então, era uma expectativa demais e uma vez que aí ele já não era tão fria, né? Ele, como vocês falaram, ele já estava muito envolvido emocionalmente. Então, já acontecido tanta coisa, tanto sofrimento. Principalmente o que nós falamos aqui antes. Paulo saiu numa situação de riqueza, né? Familiar, foi criado como rico, passou a pedinte, né? Porque quando ele foi para o inferno e antes volta dos dias de Cristo, ele virou pedinte, né? Então eram os amigos que pagavam a hospedaria, que davam para ele comer, deixavam a refeição paga, né? Aí ele sai de um extremo a outro, aí de um extremo a outro tem que ir voltando devagar para chegar ao meio, né? que é o equilíbrio. E até uma história judaica que um senhor rico ia lá e comprava por um preço mais alto de um judeu pobre. Aí o filho dele perguntou: por que você faz isso, pai? Porque ele realmente não está precisando tanto. Sim, mas o dia que ele vier me pedir, aí eu já não posso nem mais ajudá-lo, porque ele já perdeu a dignidade e a honradez dele, e o orgulho próprio. Então antes dele vir me pedir, eu vou lá e ajudo ele. É uma história que conta-se para todos os judeus. Mário falou de judeu, eu me lembrei, sabe de quem? Samônio. Lembram de Samônio, que era um judeu leproso, que estava na casa do caminho, que Gamaliel viu: meu Deus, Samônio, você aqui? Isso, os bens dilapidados, em estado de miséria, e não recebeu ajuda, porque leproso é sumariamente retirado o nome e se vira como puder. E aí os cristãos que receberam, né? Tem uma passagem em Atos 9:28, né? Que diz que Saulo pregava destemidamente em Jerusalém. Quer dizer, o equilíbrio e a frieza dele permitia isso. Agora é outra coisa, esse destemido já não tem nada. Ao contrário, ele tem um grande temor às leis de Deus, à situação. Bem diferente. No assunto, eu acho que o que determina muito a tranquilidade de um orador é conhecer o assunto. Eu acho que, embora Paulo já tivesse estudado bastante, mas ele ainda não estava totalmente seguro. Antes ele pregava de algo que ele conhecia, ele tinha crescido na linguagem. Mas agora é novidade, né? É novidade sem assunto. É verdade. A ponto de... Isso. A ponto dele chegar a corar de vergonha, né? Isso para um orador é bem... E aí é interessante que o que ele faz, né? Emmanuel fala assim: interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes, das mães humildes, lia às vezes trechos da lei do Evangelho, estabelecia comparações e provocava pareceres novos. Então, aos poucos, ele pegava pequenos trechos, pequenos versículos e começava a impressionar pelos raciocínios que ele fazia, né? Quase ásperas. Ele ainda tinha isso. Você vê, por isso que ele tinha esse, sei lá, essa disputa interna. Então ainda foi muito verdadeiro demais, foi muito machucando muito ainda. Precisava trabalhar a amorosidade ainda. É verdade. É verdade. E esse contato com a gente mais humilde, né? As lavadeiras simples, possivelmente ajudou. E aí na página 281, Emmanuel vai falar, né, que pelo menos para Saulo, a instituição de Antioquia era muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém.
Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Aqui tem uma sutil crítica, porque a gente já viu no texto que Emmanuel fala que a igreja de Jerusalém, por conta da influência de Tiago, né, havia quase se transformado numa sinagoga por conta das práticas judaicas, judaizantes, né? Embora ainda mantendo o evangelho de Jesus. E aí tem uma passagem, gente, muito interessante. Flávio citou isso no estudo do evangelho quarta-feira. Inclusive, em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir a culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Isso está em O Livro dos Médiuns, questão 150 e 151. Bom, nesse capítulo de O Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre pneumatografia ou escrita direta, psicografia, e também a pneumatofonia ou vozes diretas. A escrita direta é diferente da psicografia, no sentido que na psicografia há a intervenção de um médium. Então, o médium, seja um médium puramente mecânico, seja um médium intuitivo, o que se escreve passa por essa via. Na escrita direta, não, é como se as palavras brotassem do papel. Não me perguntem como é isso, porque eu nunca vi, nem sei descrever. No caso da pneumatofonia, é diferente da psicofonia. Na psicofonia, a gente já viu, por exemplo, o Divaldo, né, até em palestra, até com a breve transfiguração, a mensagem psicofônica, através de um médium, um espírito, se promove uma mensagem, se fala. Na pneumatofonia, a voz é direta, que é o que a gente está falando aqui. Em alguns casos, Kardec vai dizer, pode haver o plasmar do aparelho fonador. E aí a voz se pronuncia através desse aparelho. Em outros pode haver uma materialização. Fato é que a voz é ouvida diretamente pelo espírito quem fala. E aí o que Kardec vai explicar é que para que isso aconteça, o ambiente tem que ter uma asepsia psíquica muito grande. Ou seja, Jesus não pode ser pretexto. Jesus tem que ser motivo. Isso significa afinidade de pensamentos. Eu estou falando isso de Jesus pretexto e Jesus motivo, porque em O Evangelho segundo o Espiritismo tem essa frase lá, né? Que às vezes numa congregação espírita ou religiosa, Jesus é pretexto. Vamos lá para orar, vamos lá para falar sobre Jesus. Mas as mentes, cada um está pensando em outra coisa, ou está buscando outros interesses. Na igreja de Antioquia havia uma sintonia verdadeira, autêntica, né? E isso justificava tanto o merecimento quanto a possibilidade das vozes diretas. Hã? Exatamente. Quando a gente vê a sarça ardente, a história da sarça ardente, né? Fenômeno de voz direta. A voz saindo do fogo, imagine, se acende uma fogueira. Se bem que a fogueira da sarça ardente não era um fogo material. Porque a sarça queimava, mas não se consumia. Era um fogo diferente. Então, se a gente ficar aqui com um objetivo bem concentrado, vamos ter vozes diretas aqui? Só Deus sabe se a gente vai ter merecimento. Mas a voz direta atestava, né, essa singularidade. O que é muito bonito, né? É muito bonito. Sim. Na página 274 ele descreve o caso de Passo, né, que como era tão diferente, né? Ele diz, no final da página 274, ele fala dos israelitas que agarravam Moisés, ele diz, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente
Exatamente. Isso. Isso. Por quê? Porque a circuncisão era uma das coisas que era tradição judaica e que passou a ser, eu não sei se isso está nesse capítulo ou no outro, passou a ser obrigatoriedade da igreja de Jerusalém. Quando Pedro é preso e Tiago assume, Tiago passou a obrigar. Só assista às pregações quem for circunciso. E de fato a igreja de Antioquia não tinha isso, né? Circuncisão não foi uma coisa que Jesus estabeleceu entre os seus apóstolos, entre os seus discípulos, né? Era uma prática judaica. Bom, na página 282, então, seguindo, Emmanuel continua a narrar, e aí tem uma das coisas mais bonitas, que é a vinda de Lucas, né? Foi aí que surgiu certa vez um médico muito jovem de nome Lucas. E aí Emmanuel vai falar sobre essa aproximação, né, pelo coração de Lucas com Saulo de Tarso, e que a partir daquele ponto ele passou a sempre ouvi-lo, né, mais de perto, essas convicções. E, graças a Lucas, uma revelação importante, que nós nos chamamos cristãos, né? No finalzinho da página 282, ele vai dizer: os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo nos chamarmos cristãos? Esse título recordará a presença do Mestre e nos dará energia em seu nome, que nos caracterizar de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Graças a Lucas, a ideia de Lucas, né? E de fato. Isso. E olha que ele escreve Atos, né? E ele não revela que eu sugeri um belo dia. Ele não fala. E aí, gente, seguindo aqui na página 283, Lucas partiria para a Grécia. Talvez, quem sabe, ele um dia volte, né? E eles se reencontrem, mas ele seguiria para a Grécia, mas a partir daquele momento com os votos renovados em Jesus Cristo. E aí no finalzinho dessa página tem uma outra coisa muito interessante também, que é o seguinte: a igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Isso vem sendo falado desde o Antigo Testamento. Joel, o livro do profeta Joel, ele dizia: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Jesus falava isso. Não se preocupeis com o que haveis de dizer, o Espírito Santo falará por vós. E aí Emmanuel explica o que significa o Espírito Santo, né? Ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. O que vocês entendem sobre isso? Pleiade de espíritos. Os espíritos bons estariam incluídos? Lembrando da escala espírita, né? Os puros? Apenas os puros? Ou os bons? Os bons não. Que ele fala, santificados na luz e no amor. Parece aludir a uma pureza mesmo, né? Porque cooperam com Cristo, todos cooperam com Cristo, mas os que cooperam diretamente, certamente, são os de alto espírito. Tem o ambiente que devia ser no momento, não devia ser nem permitida a entrada, não devia nem condições de entrar no espírito ministerial. Então, não tem nem vibração, não aguentaria, não é nem por uma questão física, não aguentaria a vibração, o choque de vibração, mas também não aguenta determinados tipos de vibração.
Exatamente. Então, isso eleva ainda mais a igreja de Antioquia no nosso conceito, né? Imagina. Vai ser uma coisa assim, que pouca gente aqui tem aguentar um ambiente desse. É verdade. A gente está aqui na casa filho, mas está longe de ser um ambiente desse. Longe. Ninguém está ouvindo voz direta. Só pra gente ter uma ideia. É verdade. Então, longe, voz direta, todo mundo ouvindo, falando, profetizando. Eu acho até que a questão das vozes diretas, elas estavam contextualizadas, porque era necessário, né, esse prova naquele momento. Mas eu acho que hoje a gente já está em outro momento, precisamos de outras informações. Mas já estamos lendo sobre, né? Eles não tinham nada antes disso, né? A gente já acredita só de ler, mas eu acho que naquela época tinha que ouvir. O Mário vai falar. Tem que ir para frente aqui, né? Você seguindo aqui, né? Vem essa parte triste, né? De Tiago, que Sim. ele sofreu a morte, né? Eu pensei um pouco, não sei, talvez eu esteja enganado, mas vocês todos pensando, talvez não. Havia o trabalho de Paulo, havia com todas essas outras igrejas, mas em Jerusalém não, eles viviam do dízimo. Não havia essas unidades de trabalho como havia lá. Eu andei pesquisando, eu falei, poxa, mas logo de cara mataram o Tiago assim, sem mais nem. Andei pesquisando, e um dos autores, que escreveu um livro chamado O Zelote, não sei o que significa exatamente, mas ele coloca lá que Tiago morreu porque não queria pagar o dízimo para os sacerdotes do Sinédrio. Então, ele precisava do dízimo para atender os inúmeros que estavam aumentando muito os casos de doença, de necessitado. Ele não podia pagar. Então, quando eles chamaram ele no templo, para dar exemplo para todo mundo, já mataram, para ninguém negar o dízimo. Eu não sei, mas pelo menos foi a explicação que esse livro, que está aí na internet, posso mandar o link, deu. Agora, realmente faz um pouco de sentido, porque as outras igrejas eram mais independentes, não viviam tanto do dízimo. E me parece que se você paga o dízimo para uma igreja, ele tem que repassar o Sinédrio. Se não repassar, que esse negócio do Sinédrio tinha duas fontes principais, esse dízimo e esse comércio de carne consagrada, né, dos bichos que eles consagram, né? E parece que o negócio não ia muito bem, então eles tiveram que dar esse exemplo já logo de cara, mas não tinha. Pedro foi lá e foi pedir, que eles queriam usar o corpo dele como exemplo, espalhar os pedaços, aí Pedro foi requisitar o corpo, prenderam imediatamente Pedro. Exatamente. Quer dizer, porque eles acharam um absurdo, eles queriam o corpo para servir de exemplo na cidade, para despedaçar pela cidade toda. Nos postes. Quem rejeitar o dízimo, olha o que vai acontecer. Porque o dinheiro é uma grande motivação para esse tipo de coisa, entendeu? Não é assim, você torce para o Palmeiras, eu vou te matar, você é do outra religião, eu vou te matar. Já tem uma motivação sólida, monetária. Mas por isso, tanta perseguição inicialmente, porque Jesus ameaçava esse começo, né? Isso. Quando ele entra no templo, né? Chamando os milhões. Então era uma ameaça a esse comércio da Isso. Dessa história, o que a gente sabe, que o que Emmanuel relata é o seguinte, ó. Vamos ler aqui, página 284. Os judeus... Fica. Inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de Jerusalém seria vítima. Então, foi uma mensagem, provavelmente, psicografada, mas não cita ainda o fenômeno da mediunidade. Foi uma psicografada que pode receber, ou receber, mas ainda não cita Isso.
Mas foi importante ela falar dessa mensagem, por quê? Porque o que vai acontecer em Jerusalém é isso aqui, né, que Mário traz. Os judeus exasperaram-se contra as noções de liberdade religiosa. Sua atitude na igreja de Jerusalém, sincera e simples, foi levada à conta de rebeldia. Tremendas perseguições irromperam sem tréguas. A mensagem de Pedro relatava também, e aí já é a mensagem que o portador traz, né, da carta escrita por Pedro, as penosas dificuldades da igreja. A cidade sofria fome e epidemias. Enquanto a perseguição cruel apertava o cerco, inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe às portas. Então, o ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. É bem provável que, de fato, tenha sido algum motivo relacionado a tributos e esdrúxulo. Lembremos que quando Saulo saiu para perseguir cristãos, as desculpas eram as mais pequenas possíveis, né? Se não encontrasse a pessoa em oração, se dissesse alguma coisa que o judeu não gostasse, era preso, era morto, a truculência andava solta. E isso. Lembremos de Jochedebe, coitado, né? Que tomava os esporros. Apenas para completar a parte, embora eu também acredite que tenha a ver com impostos, mas na Bíblia de Jerusalém não fala. Só diz que Tiago foi morto porque é contrariado ao judeu. Isso. Mas não desce nos pormenores. É verdade. E ao lado disso das perseguições, a gente pensa que assim, né? Mais uma vez, os judeus precisando amparar os pobres e os famintos, né? Esses filhos perdidos, né? Essas pessoas em privações materiais. As perseguições, além de irem atacar os cristãos, também prejudicavam, na verdade, a todos, né? Porque deixavam essas pessoas que já não tinham recursos, sem o recurso que a igreja de Jerusalém oferecia, né? Para poder atendê-los. E por conta disso, como o Mário até citou, por fato de Pedro pedir o corpo de Tiago, ele acaba preso. E é interessante porque eu acho que Emmanuel não fala a fala da presença do anjo. E isso está em Atos também. Deixa eu ver se eu anotei. Capítulo 12 de Atos, versículos 6 a 11. Vou contar só rapidinho uma história. Pedro estava entre dois soldados, preso por correntes, quando de repente sobreveio o anjo do Senhor. E aí na Bíblia de Jerusalém tem que Pedro não sabia se era alucinação, se era sonho, o que era. E o anjo do Senhor toca em Pedro e diz: levanta-te, depressa. E quando fala isso, as correntes caem no chão. E a prisão que estava fechada se abre. E aí o anjo continua, porque além de ser desalgemado, ele precisava passar pelos soldados. E aí ele passa pelo primeiro soldado, passa pelo segundo, Pedro não acredita, porque parece que os soldados não veem ele passar. E aí a Bíblia diz assim: Pedro saiu e foi seguindo o anjo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Até que quando ele sai, já longe da prisão, o anjo desaparece. E aí quando ele chega na igreja e conta, né, o pessoal ficou estarrecido, né, entusiasmado com a história e também perplexo, surpresos, e pedem que ele se afaste um tempo, né, porque provavelmente depois que, digamos assim, o milagre cessasse, iam no encalço. Isso, ia ser perseguido de novo. Porque eles não acreditam que eles não viram Pedro escapar. Acho que eles deixaram Pedro escapar e não entenderam o que aconteceu. Porque ele desapareceu. Então acharam que eles estavam sabendo e era Devem ter sido inclementes mesmo, né? Capítulo 12 de Atos, versículo 6. Bom, aí na página 285, Emmanuel vai falar, né, que a igreja tinha sobrevivido, mesmo com esses percalços todos, graças à personalidade de Tiago, né? Tiago Menor, como a Alessandra falou no antigo texto.
Esse Tiago que foi flagiciado, martirizado, era Tiago, irmão de João. Tiago Maior. Isso. Isso. E tem um diálogo de Jesus com a mãe desse Tiago, o martirizado. Esse Tiago Maia, que foi da porta mais próxima de Jesus. É. Você está acompanhando o João, mas mais próximo. Você se defender contra as palavras dele. Vocês conhecem a história de Jesus com Salomé, a mãe desse Tiago? Salomé oferece a Jesus os filhos, Tiago e João. Senhor, toma um à tua esquerda e um à tua direita. E aí Jesus observa, mulher, não sabe o que me pedes. Tem no Evangelho. E aí tem um determinado momento que ele fala, eles ainda não estão prontos para sorver o cálice que eu hei de sorver. Mas o cálice chegou. E Saulo cita isso, né? Ele cita aqui no texto que quando eles se reuniram depois do martírio de Tiago, eles conversaram sobre essa passagem. O cálice de Tiago havia chegado, né? Aí, gente, no finalzinho da página 285, a gente vê que por conta de Tiago ter ficado à frente, há uma transformação sensível. E aí tem a parte de que as pregações só eram ouvidas agora pelos circuncisos, que não se podia falar do Evangelho sem se falar da lei de Moisés, né? Que são mudanças significativas. Aí, seguindo no texto, a gente tem o surgimento de Maria Marcos, né? Mãe de João Marcos, que era irmã de Barnabé. E aí a gente tem a revelação que parece que a igreja de Jerusalém acabou mudando de casa, né? Como os cristãos não estavam conseguindo ter a pureza das reuniões na igreja, por conta das mudanças de Tiago, passou-se a ter reuniões na casa de Maria Marcos. Fazer isso nessa época era algo de muita coragem por parte de Maria, né? E aí quando a gente pensa nessas mulheres, aparentemente não era casada, né? Criava o filho, e ela faz isso numa época que Jerusalém tinha muita perseguição, e aqui a gente vê ela pagando esse preço, né? Por amor ao Evangelho e por conta dela ter o sonho de fazer com que Marcos seguisse Saulo e Barnabé. Então, não por acaso, nesse íntere, Saulo lembra da conversa de Jesus com Salomé, a esposa de Zebedeu. Está na página 287. Ainda ontem, lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ansiosa pela glorificação dos filhinhos. Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino, João e Tiago, estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora nós vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Então, Saulo lembra dessa história para falar com Marcos. Você está preparado? É um discurso meio assustador, mas sincero. O que vocês acham? Verdadeiro, né? Era uma adolescente. Isso. Legal, não sabia isso. Olha que legal. Isso. Então, acontece que depois dessa conversa, Saulo, tendo falado a verdade e advertido João Marcos, aquece, e ele passa a se integrar nessas futuras excursões de Saulo e Barnabé. Antes disso, na página 288, a gente tem uma conversa entre Saulo e Barnabé, e Saulo mais uma vez coloca uma
faz uma importante consideração, que é o seguinte. Ele conversa aqui com Barnabé, né? Precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Nós nada podemos fazer sem o Mestre, mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna e para iniciá-la escolheu 12 companheiros. E aí ele ressalta a importância da figura de Pedro e dizendo que Pedro é o chefe legítimo do colégio apostólico, mas que ele não poderia operar e trabalhar sozinho. E aí, por isso, ele justifica a Barnabé, já na página 289. Quero dizer, Barnabé, que nós temos necessidade de buscar os gentios, onde quer que eles se encontrem. Só assim reintegrar-se-á o movimento em função da universalidade. Veja como a visão de Saulo é uma visão profunda. Ele percebe que em Jerusalém estavam tendo aquelas perseguições, né? A igreja, de certa forma, estava asfixiada por conta das perseguições fora e da rigidez de Tiago dentro da igreja. E ele sabia que se o evangelho ficasse circunscrito a Jerusalém, não ia dar para que ele prevalecesse por muito tempo. Em poucos anos ia sufocar. Qual a ideia de Saulo? A gente precisa se movimentar para levar o evangelho para fora. Mas para isso a gente precisa de gente que trabalhe. Já que os judeus estão oferecendo tanta resistência e criando tanto problema aqui dentro, a gente vai aos gentios. Porque os gentios têm força de vontade, têm desejo de conhecer o evangelho e são essas mãos que a gente precisa. Mas os gentios não conhecem a mensagem com a pureza que a gente conhece. Então a gente vai, evangeliza, prepara e aí a gente consegue multiplicar esses 12 apóstolos. Né? Os apóstolos que ficaram evangelizados por Jesus preparam agora os novos apóstolos, se a gente puder utilizar esse nome, né? Exatamente. Se não fosse isso, e multiplicadora. Se não fosse isso, provavelmente hoje a gente não estaria aqui. Né? E por isso que no começo eu trouxe essas informações de Atos, da visão de Pedro, porque quando Saulo fala isso, ele foi rechaçado. Não, isso daí não, ir aos gentios, Jesus não falou isso pra gente não. Pelo contrário, ele falou que era pra gente não ir aos gentios. E aí Saulo explicando a visão de Pedro, possivelmente as vozes diretas, que de fato acontece aqui, né? Nesse íntere todo, Saulo e Barnabé começam a se articular para fazerem as futuras excursões de propaganda. E aí lá na página 291, 290, 291, tô correndo, né? Sim. Exatamente. Isso. Esse texto, ele é um texto muito interessante também, na página 289 ainda, porque Saulo fala assim: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre haverá corpos enfermos e cansados. E aí ele coloca como primazia, como Nelma trouxe, a tarefa cristã, a iluminação do Espírito em primeiro lugar. Isso aí é apenas um meio para que você se identifique internamente. Né? Até isso terminar, esse caminho deixar de existir, vai demorar. Porque já falava isso aqui. Sempre haverá enfermo profetizando. É verdade.
Olha aqui, em relação ao primeiro evangelho de Mateus, o único. Não havia outros evangelhos. Aqui está escrito na página 290. E Levi, Mateus, era o único que escreveu. Marcos, João e Lucas. Lucas vieram depois, mas como se sabe, não sei, mas por volta de 1500, essas centenas de cópias e variações foram reduzidas a 4. Houve um concílio no ano 300 que reduziu de algumas milhares para 300 e de 1500 foi reduzido de 300 para 4. O concílio de Nicéia e de Trento. Mas o único original é o de Mateus, está escrito. Essa informação que está em Paulo Estevão não é uma informação que todo mundo acredita. Algumas pessoas acreditam que o primeiro foi de Marcos. Em Primícias do Reino, não. Em Quando Voltar a Primavera, Amélia Rodrigues confirma Emmanuel. E ela, o primeiro foi de Mateus e ela ainda coloca datas. Mateus provavelmente escreveu o Evangelho entre os anos 50 e 55. Aí ela me prejudicou, porque no levantamento histórico as datas já não bateram mais, aí já... Marcos foi o segundo, do ano 55 a 62. Lucas, a partir do ano 63. E o último foi João, quando ele estava em Éfeso, já no fim da vida. Boa noite. 96 a 104. Então ela confirma Emmanuel. E outra, Mário chamou atenção para algo muito importante. A ideia de escrever as experiências com Jesus veio de Saulo. Mateus tinha escrito e veio também dele a ideia de que os outros apóstolos também escrevessem. Pedro, João, né? E ele mesmo com as cartas paulinas. Que, aliás, provavelmente, depois de Mateus, vieram as cartas paulinas. Na ordem. A gente vai ver isso mais pra frente. É verdade. Veja que visão. Provavelmente também por conta, a gente sabe que nada das coisas inspiradas que acontecem aqui é apenas Paulo, mas Paulo e Estevão, por isso o nome da obra, né? Provavelmente também ele é inspirado, mas de fato ele tem o mérito, né? Dessas ideias vanguardistas. E aí, gente, seguem aqui as conversas, né, de Saulo e Barnabé. Tem uma parte que, na página 290, que ele fala assim: o nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir de forma resoluta à difusão da boa nova do Cristo. Então aqui a gente tem mais uma ideia de Paulo: sair a pregar. Sair de cidade, e aqui ele já pega o companheiro dele, né, Barnabé, para ir difundindo. Continuando na página 291, ele fala assim: compara o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Eu participei de um Evangelho na casa de Pri, e aí ela leu sobre a lei de amor, né, a mensagem de Lázaro. E aí tem lá uma frase de Lázaro que é bem parecida com isso. O espírito deve ser cultivado como um campo. E é bem parecido, né? A gente é como um campo que tem que ser cultivado os sentimentos. E o Evangelho também. É esse campo que a gente vai plantando as sementes por onde a gente passa e que também vai frutificando de acordo com a vontade de Deus, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Tudo bem, imagine a gente aqui e aí a gente decide, dentro do grupo Paulo Estevão, vamos unir duplas e aí a gente vai sair a pregar. E aí a gente vai chegar nas casas espíritas,
e vai apresentar a obra. Olha, a gente tem um grupo lá no Sheila, Paulo Estevão, e a gente queria conversar aqui com vocês, falar do que a gente aprendeu, do que a gente está vivendo, do que a gente está estudando. É fácil fazer isso? Quais são as dificuldades para fazer isso? Que não ser aceito, que não ser. A questão da rejeição mesmo, de você chegar em um grupo já formado, já com suas organizações, seus trabalhos, e propor uma outra coisa. É difícil. Tem que ter coragem. Sair do conforto. Sair do conforto. Moda, você está acostumado. Você vai para novo, você vai se acostumar, vai demorar tempo. Se acostumar com as rejeições, com os maus juízos, com fazer se achando pregadores, levando, vem nas casas, fazendo grupos, subgrupos. Onde é que está? Baseado em que eles estão fazendo isso? Aí começa. E se você vem a trazer, coisa não sai. Pois é. Baseado em que? Oi. Como é que está sendo a sua experiência pessoal? Que novidade você vai trazer? Como é que está sendo a sua experiência? Chuchu, beleza. Mas o que eu fico pensando é que assim, hoje a gente está dentro do Espiritismo, a gente está dentro de Salvador e eu me desloco de carro. Nessa época haviam distâncias imensas. Não tinha onde dormir. Então, nessa época, era um serviço imenso a fazer. Culturas diferentes. Mas esse restaurante não é de cada andar, é como a gente já queria roubar, né? O restaurante da cultura, a gente não pensa Aí na vamos entrar. Vamos fazer Exatamente. a visão do advogado do diabo. Se eles conhecessem um carro, eles não davam uma pé. Se o Paulo tivesse esse carro, ele não dava uma pé. Olha que tinha um camelo. O trabalho do camelo. Tivesse um carro, ele andava no ônibus, botava no ônibus, ia. Pois é. E outra, dormir ao relento, comer o que tivesse. Vida belíssima. Não sabe o que é isso, não. E aí... Hoje ter tido uma vida maravilhosa. Pois é. Doenças, febres, nada, não tem vacina, não tem nada. É a natureza, é seu povo e a natureza. E aí, gente? Resposta tem logo aqui, né, no final da página 291, quando ele fala: teus sacrifícios não serão pequenos, não se receias das dificuldades imprevisíveis. E aí ele responde: certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Exatamente isso. O que para ele também foi um ato de renúncia, né? Porque, pensemos, ele poderia refazer a vida dele. Tudo bem, Abigail morreu, mas Abigail para ele foi insubstituível. Né? Outro refaria a vida. É uma renúncia. Eu estava pensando outro dia sobre isso. Chico Xavier não casou, Paulo casou, e tantos outros que viveram em função Da mensagem. Não casaram, essa missão não casou. Eu acho que ele separou. Raul Teixeira não casou com ele, foi gostei do noivo, parece. Foi. Não deu certo também. Mas Nivaldo até afirma isso. Eu quero casar. Vai levar no seu plano. Tadinho. Bom, aí na página 292, ele começa a fazer um discurso um pouco mais contundente com João Marcos, né? Avisando. Bom, tudo bem, você está com essa história de querer seguir, mas e se houver muitos obstáculos? Saberei vencê-los. Olha, típico adolescente, né? É possível venhamos experimentar dificuldades sem conta. Se o Cristo que era sem pecado encontrou uma cruz entre apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não deveremos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes? Não, tá tranquilo. E aí ele diz, né?
Se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza de tua missão. É o que a gente vai ver. E aí o interessante é que no final ele fala, né? No instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Esse era o sinal, né, de aprovação dos céus, que talvez ele esperasse desde o momento em que ele começou a servir, né? Essa aprovação de um poder superior. Na página 293, Emmanuel anota, né? Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, ele iria aos confins do mundo. Esse desassombro de Paulo, aqui ele já era um homem mais amadurecido, né? Então não é aquele desassombro, sabe quando a gente está repleto, farto, que joga tudo para o alto e agora que por mim o mundo se exploda e eu vou fazer o que eu quero. Não é isso, né? É algo consciente. Ir até os confins do mundo assumindo as consequências, né, do que acontecesse.